Olá, tudo bem com você? É muito bom encontrar esse pessoal que gosta do rádio, que gosta das histórias que a gente vem contando. E hoje o episódio é bem curtinho. É uma história de como é que surgiu a ideia de fazer uma rede de emissoras de rádio FM para homenagear o rádio. Ao contrário do normal, né? O ouvinte homenageando o rádio no seu dia, as emissoras de rádio iriam, essa era a ideia básica, homenagear o ouvinte de rádio. Quando eu estava na Rádio Cidade de São Paulo, como coordenador artístico, a rádio estava muito bem de audiência e eu tinha muita facilidade de conversar com os colegas, com os amigos, com os coordenadores, com os diretores, com os donos de emissora. Então veio aí a ideia, por que a gente não faz uma rede de rádios FM, unindo todas elas para homenagear o nosso ouvinte? Aí eu comecei a pensar na ideia, conversei com alguns colegas da emissora, e aí parti para o ataque, né? Como é que a gente vai fazer esta rede? Como é que a gente vai juntar todas as emissoras? Como é que a gente vai convencer o pessoal das outras emissoras, que a rigor elas são todas concorrentes, mas nós só somos concorrentes quando estamos no ar. Fora do ar, nós somos amigos, somos colegas. Um dia podemos estar trabalhando na emissora A, no outro dia na B. E por que não unir as emissoras de AM? As emissoras de FM eram em menor número e também era um pouco mais fácil conversar com elas, porque a ideia que veio na minha cabeça era um pouco maluca. Não tem nada a ver com aquela Guerra dos Mundos, não era nada disso. Mas a gente sempre se lembra dessa história, né? E aí eu fiz a primeira reunião, consegui, acho que uns 5 ou 6 diretores de rádio. Dali, alguns dias, a gente fez uma nova tentativa, e tem que ligar de um por um, achar um local para a gente se encontrar, um local neutro. Se eu não me engano, esse local neutro foi numa recepção de hotel, mas numa sala de conferências. Assim. Nós escolhemos um hotel ali na região da Avenida Paulista, onde ficava a Rádio Cidade, e outras emissoras já estavam ali por perto, era mais prático. Aí, depois dessa primeira reunião, nem todos participaram, tinha muito pouca gente. Tentamos uma segunda vez. E sempre lembrando, o ideal é a gente se encontrar no dia do rádio. Ou seja, em 25 de setembro, a gente vai fazer essa rede de rádio para homenagear o veículo. E aí, obviamente, a reversão, a ideia ao contrário, ou seja, o rádio homenageando o seu ouvinte. Na segunda reunião, que foi acho que uns 15 dias depois, a gente já conseguiu ter mais adeptos. E assim mesmo faltava uma ou outra emissora. E conforme vinham os novos adeptos, os novos participantes, uma ideia ficava mais forte na minha cabeça. Aí eu disse a eles, olha, eu não gostaria de dizer exatamente o que é que a gente vai fazer, porque tem que ser uma surpresa para todo mundo. Para o ouvinte, nem se fala. Agora, para vocês também, seria interessante. Na terceira reunião, no terceiro encontro, eu disse o seguinte a eles. Eu estou com um texto semi-pronto, eu estou redigindo, mas falta sempre aquele ajuste final. A ideia é não utilizar nenhum apresentador, comunicador, locutor de rádio que esteja no ar, que esteja trabalhando agora. E, se possível, eu vou buscar uma voz
que seja comum ao rádio, que todo mundo conheça, porque está em comerciais, porque está em campanhas publicitárias em geral, institucionais, venda de produto, uma voz conhecida. E essa voz, que não é de nenhuma emissora, que não vai marcar nenhuma emissora, é que será a voz da comunicação do rádio. E não falei mais nada, o pessoal topou, eu disse, olha, agora vocês têm, para eu deixar tudo pronto, uns 5 ou 7 dias para me mandar, aqui para a Rádio Cidade, uma fita, um rolinho de fita, que era fita de áudio, né? Com a vinheta principal da sua emissora, pela qual ela é conhecida. O resto, vocês deixam comigo. Aí fui para o estúdio da rádio, comecei a receber material, pedi ao nosso querido Lala, o Laerte, para montar as fitas numa determinada sequência que não teria rádio melhor ou maior, nada disso. A primeira rádio, que é a Gazeta FM, naquele tempo. Aí, na minha cabeça, o texto pronto, eu liguei para Edson Mazieiro, um amigo, um profissional de primeira linha, muito querido, e que topou de cara. Falei, olha, não tenho verba. É um carinho que você vai fazer pelo rádio e eu não vou usar nenhum locutor. O Edson foi diretor, foi até presidente do Clube da Voz, é uma das vozes mais lindas que nós temos, principalmente nesse mercado publicitário, e, como eu já disse, um grande praça, um grande amigo. Então, vamos lá. Você poderia gravar esse texto aí, ajusta aqui, ajusta ali, e ele fez o favor, a gentileza, de gravar esse texto. E agora vem o principal. Na ideia que veio à minha cabeça, as emissoras de rádio FM São Paulo, Grande São Paulo, estariam ouvindo a nossa programação, do mesmo jeito que a gente tem um receptor para entrar em cadeia com a Voz do Brasil, e com algumas mensagens que vêm de Brasília, do presidente, de um deputado, de um ministro, enfim, de várias campanhas. Essas redes eram comuns ao rádio. Agora, as redes de emissora de FM, para falar do seu amor, que é o próprio rádio, essa ninguém tinha feito. Então, como ficou a ideia finalizada? Ao meio-dia, exatamente, nós vamos fazer tudo na Rádio Cidade para concluir a parte musical, com comerciais e tal, antes do meio-dia. Vai um prefixo da rádio, e ao meio-dia nós vamos soltar 3 bips, 3 pontos sonoros. Todos vocês entram em sintonia com a Rádio Cidade e deixem o resto comigo. Todo mundo combinou, não tinha que ensaiar, era só fazer algo que é muito comum. Quando chega perto de 19 horas, repito, agora com a flexibilização, mas estou falando lá de 1985, era obrigatório transmitir a Voz do Brasil às 19 horas. Todo mundo faz a mesma coisa. Fica com o potenciômetro de volume em kill, ou seja, naquele sinal sonoro fora do ar. Então, você ouve os sinais indicativos de que você vai entrar no ar, né? Uma contagem regressiva. Aí deu os 3 bips, todo mundo entrou no dia 25 de setembro, para você lembrar direitinho, está aqui. 25 de setembro de 1986. É a primeira rede de rádios FM. E o que aconteceu quando todo mundo entrou na Rádio Cidade? Nós tiramos o potenciômetro de volume, botamos em 0. Nenhum sinal. Mas já rodamos a fita. E nenhum ruído, silêncio absoluto. Em seguida,
vem o som, ou seja, a voz do locutor com a mensagem que você vai ouvir daqui a alguns instantes. E aí, a história que cada um fez do seu jeito. Nós, como estávamos na Avenida Paulista, colocamos 5 estagiários, os repórteres da rádio, que eventualmente estavam ali trabalhando no Jornal do Brasil, sucursal São Paulo, e os nossos estagiários, cada um com um gravador, perguntando para as pessoas, exatamente ao meio-dia, já estavam todos a postos, um semáforo fechado, um carro para, e aí o que acontece? A pessoa está lá girando o seu botão de sintonia do dial e não consegue ouvir nada. Silêncio total. E aí a gente perguntava, o que aconteceu? E as pessoas iam dizendo, não sei, estava tocando uma música de repente, ou então eu estava ouvindo tal rádio, e não importava a rádio, a gente queria saber a reação do público. E aí, no meio do caminho, as pessoas começaram a dizer, não sei, de repente ficou tudo mudo, aí eu mudei de estação, também não pegava outra, não sei o que aconteceu. E aí vem a fala do Edson Mazieiro, comentando o que vocês vão ouvir agora. Boa tarde. Você deve estar preocupado perguntando: o que aconteceu? Pois então pense. Você já imaginou como seria a sua vida sem o rádio? Nós não ficamos nem um minuto fora do ar e temos certeza que todos ficaram imaginando o que teria acontecido. Não aconteceu nada de anormal. Apenas uma demonstração de força. Hoje é quinta-feira, 25 de setembro, dia do rádio. O seu companheiro de todos os minutos. Resolvemos sair da nossa rotina prestando esta homenagem a você. Se você corresse o dial agora de ponta a ponta, perceberia nossa força. Mas isto não é necessário. Nós do rádio corremos o dial por você. 89 FM, a rádio do rock. FM Record. FM. Rádio Manchete. FM Sucesso. Metropolitana. Mogi das Cruzes. Eldorado FM. Rádio Universidade de São Paulo. Cidade, oi! 97. Metropolitana FM 98. Grande ABC FM Estéreo. Jovem Pan 222. Rádio Imprensa. Rádio Cultura FM. Rádio Universitária Guarulhos FM. 105,1 MHz. A sua Estéreo Notícias FM. Brasil 2000 FM. Esta é nossa homenagem ao Dia do Rádio. O mais direto, objetivo, imediato, eficiente, o mais amigo meio de comunicação. Mais de 1 milhão de watts de energia para você. É muito bom saber que brasileiro não vive sem rádio. E aí foi. A primeira rede de rádios FM em 25 de setembro de 1986. A sequência das emissoras, como eu já havia explicado antes, foi pela sua posição no dial, da primeira até a última que participou. E aí você teve também a informação visual através dos logotipos das emissoras. Assim foi feita a primeira rede de rádio. Tentamos fazer outra no ano seguinte ou 2 anos depois, mas já não foi possível, não deu certo. Já tinha acabado o impacto, para dizer a verdade. Agora, eu não vou ser louco de ficar dizendo aqui que foi a primeira rede de rádios do mundo. Eu não tenho
essa informação, eu não tenho essa pesquisa, mas uma coisa eu sei, e eu posso garantir a vocês. Ela foi a primeira rede de rádios do estado de São Paulo, de rádios FM, talvez tenha sido do Brasil, e nos Estados Unidos eles ainda não haviam feito. Por quê? Porque alguns anos depois, em 1988, 89, estando no congresso da NAB, National Association of Broadcasters, o encontro dos radiodifusores do mundo inteiro, que é uma feira que, fora do período de pandemia, ocorre na primeira ou na segunda semana do mês de abril, em Las Vegas, no centro de convenções. E o que é que aconteceu? Numa das revistas de lançamento lá das informações de Las Vegas, eles se regozijam. Lançamos a primeira rede de rádios FM dos Estados Unidos. E aí a gente já tinha feito isso no Brasil. Não, é só para saber, é bom a gente contar histórias. Eu agradeço você pela participação, pela paciência de sempre. E a gente volta na semana que vem com mais alguma informação, com mais algum programa da série Como Nasceu. Ok? Obrigado por ter nos acompanhado e até mais.